Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Boa tarde, gente querida que nos ouve nesta quinta-feira. É dia 4, é isso? De abril. Já estamos no 4º mês do ano. É 2024 chegando para valer, né? E nessa tarde nós estamos iniciando mais um Lola Talk ao vivo, aqui na nossa Lola Paluter, no bairro dos Pires, Limeira, São Paulo. No programa de hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, muito especial e bem específico também, que é o tema vocação. Daqui a pouco o Felipe vai conversar com a gente. Ele já está aqui nos estúdios da nossa Lola Paluta e daqui a pouquinho ele vai conversar conosco sobre vocação. O que é, onde vive, como mantê-la e como descobri-la. Daqui a pouquinho, e vamos nessa, não é, João Pedro? Boa tarde. Muito boa tarde, Elfi. Boa tarde a você que nos escuta nesta quinta-feira. Vamos ao vivo para mais um Lola Talk. Vamos ouvir o Profeta, daqui a pouco a gente volta. Ai de mim
Então, acabamos de ouvir o profeta baseado em Jeremias 1:5. Jeremias, o nosso profeta chorão. Agora você sabe quem é, né, João? Agora eu tô por Jeremias, dentro. está por dentro agora? O nosso profeta chorão, coitado, né? Olhando para a perspectiva de Jeremias, né? Ele foi alguém que colocou todo o lado humano dele, sofredor, né? E também toda aquela questão de não ser ouvido, de não ser crido, de ser ridicularizado. Então, por isso que ele lamentava, né? Por isso que ele também orava a Deus. E por isso que foi apelidado também de profeta chorão, né? Porque ele logo reconhecia também a sua humanidade, a sua incapacidade, os seus temores. E ele assim também os colocava diante de Deus. O profeta Jeremias já nos abre também um pouco o caminho para o tema dessa tarde, que é a vocação. O Felipe vai estar falando conosco daqui a pouquinho, conversando com a gente. Você que está em casa também fique ligadinho. A palavra vocação, o que é? Provém do latim, vocare, que significa chamar, convidar e atrair. Vocação é essencialmente sinônimo de convite. Aproximar-se, aliás, ela se aproxima do sentido de convocação. Você já recebeu uma convocação para a Assembleia da Comunidade? É mais ou menos por aí. Então, já conversando sobre essa questão da vocação, temos também um conceito mais tarde que a gente vai abordar também entre o nosso bate-papo. Qual a diferença de profissão, de vocação, como a vocação é entendida, como podemos entender a profissão. Profissão é um ofício, é uma atividade específica. Uma pessoa profissional professa alguma coisa, identifica-se com a sua atividade. Logo mais nós vamos conversar sobre essa questão também. Mas quem é o Felipe que está conosco nessa tarde? O Felipe, ele está fazendo o período prático de habilitação ao Ministério Pastoral em Rio Claro, aqui sobre a mentoria do pastor Eldo. Ele está com a gente há quanto tempo? Desde agosto. Desde agosto do ano passado. Então faz um tempinho, já conhece um pouco a região aqui. E daqui a pouco ele já vai bater um papo legal com a gente. Mas antes, lembramos que você que está nos ouvindo pode participar desse bate-papo conosco. E como é que o nosso ouvinte faz, João, para participar com a gente? Você, ouvinte que está nos ouvindo nesta quinta-feira, pode participar conosco através do nosso Zap Zap. Nota aí o nosso número 19 99950 0537, repetindo, 19 99950 0537. Mande sua pergunta, sua dúvida, mande o seu alô aqui pra gente. É isso. Então ele está conosco, Felipe Erzinger Axt, é isso? Isso aí. Pessoal, quando pronuncia o nome da gente, parece que está xingando alguém, né? Mas não é. Esses são os desafios dos nossos sobrenomes. E o Felipe é nascido e criado, então, em Joinville, catarinense aí, ele estudou teologia na Faculdade Luterana de Teologia e se formou, então, no ano de 2023. Atualmente, ele reside em Rio Claro, e já sabemos que ele faz o período prático sobre a mentoria do nosso querido pastor Eldo. Então, boa tarde, Felipe. Seja bem-vindo. Se você quiser também agora colocar um pouco mais da tua vida, né, da tua biografia, esteja à vontade. Muito obrigado, pastora Elf. É com grande alegria que estou aqui presente com vocês nesse Lola Talk e espero poder estar explicando um pouco sobre esse tema da vocação. Então, como dito, eu sou natural de Joinville, Santa Catarina. Nasci e fui criado ali e mais tarde, em 2019, comecei os estudos de teologia em São Bento do Sul, na FLT. Alguns professores de lá até já estiveram presentes aqui. Um abraço aí para o Klaus, né? Clóvis também estiveram aqui também. Quem mais? Cristiane esteve semana passada. É isso aí. Fiz também o meu estágio em Tenente Portela, Rio Grande do Sul. Se você é de Tenente Portela e está nos ouvindo agora, um grande abraço, então. Fique com Deus.
E hoje, então, estou aqui em Rio Claro, agora podendo aprender um pouco mais com a grande experiência que o meu mentor tem. Esse tema vocação é algo que mexe comigo, justamente pelo meu chamado, pela minha história. Eu, como jovem, participei um tempo na igreja, no grupo, na juventude, até pensei em ser líder. Acabou que eu ainda era muito jovem, muito criança e não consegui seguir no caminho. Mas após amadurecer, ficar mais velho, ali pelo ensino médio, comecei a pensar então numa profissão, num trabalho. Nas profissões que eu tinha em mente, assim, tinha matemática, psicologia, engenharia mecânica, artes cênicas e teologia. Teologia não como vocação, um chamado ministerial, mas sim uma profissão. Algo para se especializar e vir a fazer. Conforme o tempo foi passando, percebi que essas diversas áreas de profissão que eu tinha escolhido já não servia. Trabalhei um tempo em mecânica, vi que engenharia mecânica não era para mim. Artes cênicas eu já estava muito velho para ingressar nesse caminho. Sempre há tempo, né? Sempre há tempo. Psicologia, eu percebi que em determinado momento eu precisava de mais ajuda do que podia dar. Geralmente isso acontece. E, referendo-se agora ao meu chamado, eu queria estudar matemática e em determinado momento comecei a fazer um curso de criação de jogos e pensei, não, então vou trabalhar nessa área. Trabalhei um tempo como professor de criação de jogos. Em determinado momento tive relacionamento com uma aluna, mas acabei ficando muito mal, não era um relacionamento saudável. Onde eu acabei então me afastando de vez da igreja, comecei a frequentar baladas, beber, e comecei a cada vez me distanciar mais de Deus. Até que dia 31 de outubro, uma data muito importante para nós luteranos aí, dia da reforma, eu marquei de me encontrar com uma garota num bar bem barra pesada de Joinville, assim, um lugar bem complicado, que era conhecido já pelo uso de drogas, era conhecido pelas bebidas e tudo. Os meus amigos que iam comigo na balada me indicaram, não vai, fica longe, até porque eles conheciam a garota. E sabiam que a garota também era envolvida com drogas. Sim. Eu, como sou uma pessoa curiosa, que gosta de aprender, acabei indo. E por estar fragilizado mentalmente, eu estava com tudo para cair nesse mundo, para começar a usar drogas e tudo. Quando eu estava ali, um colega meu, Eduardo Jesus. Olha aí, dia 31 da Reforma, dia 31 da nome do amigo Eduardo Jesus. É, ele é ateu, a gente chamava ele de Jesus, ele ficava bravo. Só que ele veio conversar comigo. Ele era uma pessoa que usava de entorpecentes, maconha, e veio conversar comigo segurando um baseado na mão, só que ele estava completamente são, sob efeito nenhum. E ele perguntou, Felipe, o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Aqui não é o seu lugar, eu nunca imaginei você aqui, você não foi feito para estar aqui. Eu fiquei meio receoso, o que ele queria dizer com isso? Mostrei a foto da garota com quem eu tinha marcado de me encontrar à noite. Ele falou, essa garota não foi feita para você. Ela não é para ti, você não era para estar aqui. Eu nunca imaginei você aqui. Eu achei uma conversa bem estranha, mas vindo dele até que era normal. Só que quando ele saiu, ele pediu licença e falou, olha, agora você se cuida, eu preciso sair e você toma cuidado aqui. No que ele saiu, que eu olhei um pouco para o lado, questão de segundos, eu olho novamente para ele, ele estava até meio tonto, sob efeito de droga. E eu me senti muito mal naquele lugar, uma repulsa por estar ali. Não me senti bem. Pensei, não, vou embora. Saí, nem avisei ela, nada, deixei ela lá. Fui para casa e no que eu estava passando em frente à Igreja Católica de Joinville, uma igreja enorme, muito bonita. Se você que é de Joinville e não conhece a Igreja Católica, vale a pena, que é bem bonita. Depois a gente dá um Google ali.
Pode ser. O que eu estava passando em frente à igreja, o pneu do ônibus estourou. O barulho foi muito parecido com um tiro. Um homem dentro do ônibus, ele começa a gritar, ele quer matar a gente, ele quer matar a gente. Eu estava sentado próximo à janela do ônibus, então eu coloquei a minha cabeça um pouco para fora, pela janela, olhei e vi realmente uns 200 metros, um homem sem camisa, segurando a camisa na mão como se estivesse escondendo um revólver. Naquele momento, cheio de medo, eu me abaixei, me escondi e orei para Deus e falei, Senhor, o Senhor me mostrou onde eu não deveria estar. Me mostra para onde eu tenho que ir, me mostra o que eu tenho que fazer, porque senão, do que adianta? Se eu morrer aqui agora, do que adianta tu ter me tirado de lá? E quando esse homem ele chega perto do ônibus, as palavras dele foram as seguintes: o lugar onde vocês estavam, vocês não voltam mais. Agora vocês vão para onde realmente deveriam estar. Pode ir, é só o pneu do ônibus que estourou. Como um bom filho, eu cheguei em casa e comecei a falar tudo para minha mãe que aconteceu. Aconteceu assim, mãe. E a minha mãe então falou, por que você não ora para Deus sobre teologia? Já que você sempre tinha vontade de estudar isso e de se profissionalizar nisso, talvez agora seja o teu chamado. De noite então eu cheguei, deitei na minha cama, orei para Deus. Falei, Deus, se for da tua vontade mesmo que eu estude teologia, que eu seja missionário, então me revele isso. Me mostre de um jeito que eu não consiga dizer não. Dormi, no outro dia fui ler Gotas de Orvalho, a um devocional pequenininho, e a CLB ela vende a um versículo por dia, e justamente o versículo do dia era Jeremias 1:5. Olha só. Desde o ventre materno eu escolhi e eu separei para ser um profeta entre as nações. Ali eu não tive mais dúvidas. Eu sabia que esse era o meu chamado, que era a vocação para estudar teologia. E ai de mim se não faço, né? E ai de mim se não o faço, olha. Então, como dito, primeiramente eu pensei e gostaria de ter estudado para ser missionário, trabalhar no campo missionário, mas eu percebi depois que Deus estava me chamando para ser pastor, para trabalhar como pastor, porque eu queria ir atrás das ovelhas perdidas e reunir novamente elas num só rebanho. Mas num determinado momento no grupo de jovens, quando eu trouxe a palavra, eu percebi que tinha muitas ovelhas afastadas também dentro das comunidades. Perdidas dentro das comunidades, né? Sim. Exatamente. Então esse foi um pouco aí do meu testemunho, do meu chamado, da minha vocação para a teologia. Muitas vezes as pessoas, elas esperam o chamado de Deus e acham que isso vai ser para a vida toda, que você não vai ter dúvidas. Eu fui chamado, então vamos lá, é isso, e não vai ter dúvidas ao longo do chamado. Mas tem. Nós temos muitas dúvidas ao longo desse chamado. Então, assim, nada é tão fácil, né? Então, a gente sempre tem que viver numa constante oração e faz parte questionar também, né? Esse chamado. Então, eu sempre penso que o questionamento, ele vai também te dar essa comunhão com Deus, né? Onde você tem que ser um pouco Jeremias e dizer, olha Deus, né? Tá acontecendo isso, né? E eu não aguento mais, ou eu preciso saber o que eu tenho que fazer, né? Então, quando a gente brinca que Jeremias era chorão, era porque assim ele foi, coitado, né? Ele não merece essa fama de chorão, né? Mas é nesse sentido assim de também a gente no ministério após, né? Essa constatação de vocação, a gente precisa estar sempre também em comunhão com Deus. A gente precisa lembrar que a vocação também não nos mantém afastados de dúvidas ou, enfim, de uma vida normal, né, de pessoas normais com seus pecados. Então, isso é uma constante, a gente sempre precisa estar colocando nas mãos de Deus, precisa estar desabafando com Deus, né, e ouvindo também dele, né, essa clareza para a vocação. Uhum. Eu digo isso porque o meu chamado, por exemplo, é algo que, ao as pessoas escutar, elas têm a certeza, não, realmente ele foi chamado. Mas, mesmo durante o estudo de teologia, surgiu dúvidas. Se realmente era isso que Deus queria para mim, se realmente eu estava fazendo a coisa certa.
E em determinado momento até fui conversar com o pastor do grupo de jovens, que era, de certa forma, o meu mentor também, e falar, olha, eu não sei se eu estou no caminho certo, se eu estou fazendo as coisas corretas. E nesse momento de dúvida, o meu chamado também se fortaleceu, se concretizou mais ainda, se confirmou novamente. E também o meu caminho sobre como prosseguir se tornou mais claro. Então esses momentos de dúvidas, elas também nos servem para novamente mostrar o caminho certo. Reafirmar a fé, né, também. Sim. O nosso servir, né. E nessa questão, assim, a gente sempre... e você vai passar por isso ainda, né? Na vida pastoral, ministerial depois, isso é uma constante, né? O Jeremias faz parte todos os dias, dia e noite, né? Então é um momento que você tem também para, de novo, fortalecer, né, a convicção desse chamado e saber quem mantém esse chamado também na sua vida, como você falou, né? Ele não é algo que vem da gente, eu vou fazer isso, né? Brackmeyer, ele coloca isso bem, bem enfático, né? Se é sua profissão, você se qualifica, você dá um jeito, você se candidata, você preenche uma vaga, né? Agora, a vocação, ela é mais profunda. Então, nesse sentido, assim, esse chamado, né, você precisa deixar o coração arder, agora olhando os discípulos ali, né, no caminho de Emaús. Eles sentem algo no coração que eles realmente acham familiar, né, e não sabem o que é. A vocação é isso também pra gente, de certo modo, né. E a vida ministerial, ela é uma constante entrega nas mãos de Deus, até onde Ele permitir, né? Assim como Ele fez, Ele também pode dizer, olha, agora é tempo, né, de você acalmar, né? Então, nesse sentido, assim, o ministério, ele também tem essa chave para que a gente trabalhe todos os dias. Você, nesses tempos, né, quando a gente veio da conferência lá do Rio de Janeiro, né? Você falando que você fica nervoso toda vez que vai ministrar um culto, alguma coisa, né? Esse é o normal. A partir do momento que a gente não ficar nervoso, não tremer, é porque a coisa já entrou pelo lado da profissão. Aí já se torna automático. Algo diferente também entre profissão e vocação é que profissão, por exemplo, se você faz um curso técnico, após isso, então, você fez a sua especialização, tudo, e muitas vezes você não precisa rever aquilo. Mas a vocação ela é algo contínuo. Você precisa alimentar ela todo dia. Ou seja, não é algo só para aquele momento. Se eu estudar teologia, se eu estudar a Bíblia somente durante o período da faculdade, meu poço seca e a minha fé esfria. É algo que eu preciso, então, todo dia confirmar. Todo dia, novamente, estudar a Bíblia, estudar a palavra, me aproximar de Deus. Porque é Ele quem me dá força também nessa caminhada. Exatamente. Então, se você não tem essa manutenção da fé, você se torna só um estudioso da Bíblia. Daí já é outro patamar, né? E a gente sabe que tem pessoas, doutores aí em Bíblia, riquíssimos, né? Que são só doutores mesmo. Daí nós temos os doutores que são pastores também, né? Então ainda exerce o pastorado, né? Mas tem pessoas que vêm para o estudo, fazem, né, essa formação somente para serem conhecedores, né? E talvez ensinadores dessa mesma palavra. Tem um amigo que mora em São Leopoldo, casado com minha amiga Carla, que fez todo o curso de teologia comigo, fez a formatura e depois da formatura ela diz assim, né? Eu não vou fazer a banca preparatória para o PPHM. Eu não vou. O meu chamado, a minha vocação está na música. E ela é uma musicista excelente. Então ela trabalha com os corais em São Leopoldo, ela canta, ela vai para Novo Hamburgo, né, ajuda o pai, os pais são músicos. Então, assim, ela sempre trabalhou muito com música. E então ela disse, não, o meu chamado, a minha vocação está na música, né? Eu posso
pregar a palavra, eu posso falar, testemunhar a partir dela, né? Mas não como pastora, como ministra. E o esposo dela, então, ele fez a formação e hoje é doutor no Antigo Testamento. Então, assim, duas áreas, né? Que se complementam nesse sentido de também de testemunho, né? Na fé. Então, assim, temos excelentíssimos doutores, tanto no Antigo, no Novo Testamento, em várias ênfases, né? Que nos dão também nos traz essa clareza de novo, né? Também dessa manutenção da fé. E muitos também abordam a questão do chamado, né? Desse chamado, dessa convocação que é a vocação. Convocação, vocação. Uhum. Interessante que você citar essa sua amiga, que no final da faculdade ela percebeu então que o chamado, a vocação dela era para a área de música. Durante o período da faculdade, algumas vezes eu vi alguns colegas, amigos do CBB, Curso Bíblico Básico, que agora é curso bíblico lá da FLT, me questionarem e perguntarem sobre o chamado para a teologia, se realmente tinham chamado para estudar teologia ou não. E eu lembro que certa vez, então, conversando com um colega meu, o professor Marcelo estava junto, e ele comentou que o chamado, ele se completa, de certa forma, com 3 coisas. Primeiramente, é o chamado de Deus, quando Deus chama, quando Deus vocaciona. Segundamente, é o chamado do público, quando as pessoas percebem isso em você. Quando as pessoas olham para ti e veem, não, ali tem um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária, esse dali tem dom para isso. E o terceiro, o chamado pessoal, quando você percebe, não, é para isso que eu estou aqui. Que é o que aconteceu com a sua amiga também. No final do curso, ela percebeu, poxa, Deus me chamou para isso, para focar nessa área. Então, muitos deles chegavam até na faculdade dizendo que tinham sentido o chamado de Deus. E isso se comprovou depois na pessoa de que não era bem verdade. Pelas ações, pela forma dela de agir, se percebeu então que não. E isso é algo importantíssimo que você mencionou, né? Por exemplo, que as pessoas precisam identificar esse teu chamado. Se elas não identificarem, ou você não está, ou você é muito tímido, de fato, ou esse chamado não é, você precisa revisar, né? Você precisa orar um pouco mais e ter clareza sobre ele, né? Então, assim, Carla, essa minha amiga, ela, nossa, todo culto que ela fazia, ela mais cantava do que pregava, né? Então, ela pregava sobre hinos, para vocês terem noção. E as pessoas gostavam muito, assim, dizendo, nossa, mas você canta e toca muito bem. Sempre foi, né? Então, ela assim disse, eu acho e tenho certeza, né, que o meu chamado não está aí, porque as pessoas me dão esse retorno, né? E tudo que ela fazia era voltado para a música. Ela fez o TCC dela, né, o trabalho de conclusão, ela fez vários trabalhos da faculdade enfatizando a música, sempre a música, né? Então já estava bem escancarado, né? E assim ela faz até hoje, né? De uma maneira muito formidável, assim. E ela canta e encanta, né? Então eu ainda quero ter a oportunidade de trazê-la aqui nos Pires, para quem sabe fazer uma tarde aqui cultural, né? Com o Ministério de Louvor, o pessoal do violão, com as crianças. Ela é uma pessoa assim que encanta de fato. Você olha para ela e ela é música personificada. Então assim, é muito gostoso de ver isso. Então, nesse sentido, as pessoas também precisam, à tua volta, sentir e também confirmar essa tua vocação, esse chamado, né? Uhum. É interessante também analisar que o chamado de Deus, ele, de certa forma, se caracteriza de 2 formas. Tem o chamado global para salvação e para servir. Que é para todos, né? Que é para todas as pessoas, todo mundo é chamado para salvação. No entanto, nem todos, depende de cada um daí aceitar ou não a Cristo Jesus. Mas então também o chamado especial para o servir vocacional, seja então como pastor, missionário, diácono, catequista. E tem uma pequena diferença nisso, mas todos nós cristãos somos chamados por Deus a servir.
Exatamente. A diferença é que aquele, então, que é pastor, missionário, vai servir com, de certa forma, mais afinco no evangelho, em trabalhar as coisas de Deus. Antigamente se usava o termo ganhar almas para o Senhor. Amém. Era um termo usado lá na década de 60, 70, eu lendo os documentos da minha comunidade de origem, né? O pastor tal passava em tal comunidade, atendia, e lá foram batizadas, arrebanhadas, tantas almas para o Senhor, né? Talvez numa evangelização ou num batismo, 4 almas hoje adentraram em nossa comunidade, no meio da fé, a partir do batismo. Então era bem interessante, né? Essa dinâmica, esse jogo de palavras, né? Que se a gente olha, a gente hoje trocou, né? Simplificou muita coisa, mas elas têm um significado bem forte quando você fala em almas, né? Os que vão ser salvos, os que não vão, né? Então, nessa questão também está bem presente na vocação, né? O ato de também transmitir aquilo e em quem você crê. Então isso é bem fácil, né, quando o pastor Breckmeier fala, né, que vocação é algo mais profundo do que profissão. Ele se refere a isso, né? Profissão, você vai lá, se qualifica, você faz o que tem que fazer, né, e tá ótimo assim, né? Por exemplo, o padeiro se qualifica, vai fazer o pão, e ele faz com maestria. A gente consome muito bem, obrigada aos padeiros. Abraço Buga, que deve estar ouvindo ou vai ouvir depois. O pão do Buga ficou famoso esse final de semana da Santa Ceia, olha. E a vocação lá já é mais profunda, porque você até pode fazer algo mais bem feito, mas se você não transmitir o que você crê com fidelidade, com verdade, se você não é convencido disto, como é que você vai conseguir transmitir essa mensagem de fé para outras pessoas? Durante o 2º ano de teologia, eu conheci um rapaz, Fábio, a gente fez uma amizade muito legal. Em determinado momento ele estava em crise, porque ele tinha feito o teste dos dons para descobrir qual que era o dom dele. Esse teste dos dons... Dá problema esse teste, viu? Nem todo mundo fica feliz ao descobrir o seu dom. E ele foi um exemplo. O dom dele era o dom de servir. E ele não gostou desse dom porque é um dom que muitas vezes não aparece muito, não fica evidente. Dificilmente alguém vai ir lá atrás agradecer o rapaz que cuida do data show. Mas ele está servindo. Algumas vezes eu lembro, eu agradeço, né? Mas isso também é algo que muitas vezes Deus chama e vocaciona pessoas na comunidade, não para estar lá na frente, no púlpito, pregando, mas para estar servindo, auxiliando em outras coisas. Exatamente. E você tocou em um ponto muito, muito bacana, né? E também sensível do nosso olhar. No culto aqui que é preparado, talvez os membros que chegam depois não tenham essa vivência tão profunda, né? Chegam, a igreja está limpa, está tudo bonitinho, né? Está sendo projetadas as telas, os avisos, os hinos, as flores estão no altar, as velas estão boas, né? Em condições impecáveis, tudo fluindo bem. Mas quem faz tudo isso, né? Quem prepara todo esse ambiente de culto, né? Para que a gente, então, receba a comunidade, para que eu agora me sente ali no banco e fique aquela 1 hora, né? Então, desde da água lá, que é colocada para mim, né? No copinho, no altar. Agora está sendo colocada? Então, assim, é uma demonstração de servir. Quem prepara a Santa Ceia, né? Quem traz ali o suco, quem prepara e enfim, deixa, né, organizadinho, quem auxilia na ceia, o próprio Ministério de Louvor, né? Então, as mulheres que se dedicam também na limpeza do templo. Então, tem muita, muita, muita coisa que, de fato, não aparece, como você falou, né? Assim, como deveria aparecer, né? Ou as pessoas acham, nossa, a igreja é usada uma vez na semana, ela fica limpa. Tá sempre ali, né? Tá tudo em ordem. Não entra pó. Os meninos lá já tem tudo pronto, é só projetar. Não sabe do culto à metade, né, João?
Então, nesse sentido, assim, esse serviço às vezes é passado despercebido, né? Então, tem pessoas que às vezes se questionam se é válido, se um servir é melhor que o outro, né? Então, assim, nesse sentido, a gente também ressalta a importância desse servir, não sendo no púlpito, né, em forma de um ministério ordenado, mas dentro da comunidade, que se une sempre, né, para que o culto esteja acontecendo, para que administrativamente, ou enfim, em termos de comunhão, funcione, né? Algo interessante e importante também de analisar, às vezes, por exemplo, eu recebi o chamado para cantar no coral. Eu senti que eu tenho que cantar no coral e louvar a Deus com esse dom que Ele me deu. Ok? Algo muito bonito. Venha, cante junto conosco. Mas, ao chegar no coral, percebe-se, então, que a pessoa, ela não é tão rápida assim. Não tem a capacidade, pode-se dizer, e também não se esforça para correr atrás de melhorar. Mas ao se conversar com a pessoa, ela diz, não, Deus me chamou para isso, então eu estou aqui louvando. Tudo bem. Só que também receber o chamado de Deus, ser vocacionado por Deus para algo, não significa que pode ser feito de qualquer forma. Exatamente. E muitas vezes se esquece isso. Deus também coloca critérios. Se pegar, por exemplo, a carta ao Timóteo, quando vai se escolher presbíteros, ele coloca critérios de como deve ser, de como deve se seguir. Então, saber que quando se quer servir na igreja, se quer auxiliar na igreja para Deus, deve ser feito da melhor forma possível. Deve-se buscar estudar, melhorar, assim como um profissional, mas saber que isso que eu estou fazendo é algo para trazer ainda mais pessoas para Deus, que é o ministério. Exatamente. Bem colocado. E é nessa questão, né? É nessa dinâmica mesmo, né? Olhar sempre, né, para essa dinâmica do servir comum, que é um trabalho assim, em amor mesmo, né, que a pessoa se coloca, né, à disposição, e saber também que eu não vou fazer como Caim, de qualquer jeito, né, que a fumaça não vai subir, não tem jeito, né. Então, tudo que a gente coloca sempre diante de Deus, a serviço dele, do seu reino, né, da comunidade, esse serviço ele precisa ser o melhor que eu posso fazer, né, aquilo que eu tenho de melhor para ofertar. E falando de vocação e tal, de convite para se sentir tocado a cantar no coral, né? Ô, João, você foi chamado, assim, ou foi mandado, ou enfim, no violão ali, aprender a tocar? Como é que foi? Se sentiu chamado, motivado, pressionado? Na verdade, eu sempre quis tocar um instrumento, né? Eu assistia muito... Uma vez veio uma banda da Alemanha, aqui na igreja, faz muito tempo, isso foi 2008. Aí tinha um DVD, né? Acho que eu tinha uns 4 anos. Oi, aí gravaram num DVD, e eu era viciado nessa banda. E aí eu gostava muito de bateria, então eu pegava as panelas da minha mãe e arregaçava, né, as tampas. Mas aí eu nunca fui atrás, assim, de fazer aula, né, não é muito comum. Aí surgiu, né, ano passado a possibilidade de estar fazendo. Aí fomos. Como é que você está sentindo isso, assim? Como é que está sendo essa tua preparação para o servir também, que o Nardão está esperando vocês. Abraço, Nardão. Nardão está curtindo agora um passeio aí bem bom. Eu tô curtindo bastante, sim, uma coisa que eu não achei que eu fosse me identificar tanto. Hoje, se eu não passar uns 5 minutos tocando violão hoje em dia, aí meu dia não valeu, não. E então, nesse sentido, a música, ela te convida a você se aperfeiçoar. Se você não se aperfeiçoar, você não toca. Não canta, né? Só que eu já tô começando a entrar num ciclo problemático que é, se eu vejo uma música, eu procuro a letra. Essa letra é fácil, eu começo a querer tirar ela e começo a deixar as outras para trás. Então, essa é a tentação. Essa é a tentação que a gente corre. Mas, assim, a vida de fé, a gente pode se espelhar também nessa questão da vocação, nessa questão da música, do aprendizado da música, né? Seja em qualquer instrumento, você precisa, pelo menos, se dedicar a ela algumas vezes ou algum tempo do seu dia, para que você seja bom naquilo, né, que você quer
assumir como, né, uma profissão ou como uma vocação. No caso da música, né? E a fé, ela nos desperta, né, essa mesma dinâmica, porque a gente também precisa estar ali, sempre se aperfeiçoando, sempre ouvindo a voz de Deus e sempre também deixando com que Ele também vá renovando essa vocação. Não é uma coisa que a gente vá fazer por si só, né, de maneira individual. E até porque, né, você também tem que ter a confirmação das pessoas à sua volta, né? Mas isso é bem interessante, porque algumas metodologias e vindo, né, também da música nos mostram como a vida do cristão precisa ser, né? Em termos do servir comum ou da vocação. E nessa brincadeira do violão, levei o Leandro pra bateria também, né? Olha que legal. Tem a Priscila, né? Tá ensaiando muito bem com as crianças. Ela precisa só perder a timidez um pouquinho, tocar com a comunidade lá, com as crianças. Mas ela tá ensaiando muito bem com elas. O João Henrique, né? O famoso Pinta. O famoso Pinta. E é isso, né? E a Carolzinha. Carolzinha. E aí a gente tem que agora dar uma monitorada, abrir um espaço para bateria aí qualquer hora também, né? Para dar uma motivada legal na comunidade e também com isso, né, a gente percebe as múltiplas formas de servir, né, atreladas nessa vocação comunitária. É importante analisar que não é só a pastora que está ali na frente que tem o chamado, mas você, membro, também pode ajudar, pode contribuir e também pode ser chamado por Deus para ajudar em determinado assunto, em determinado momento. Ser vocacionado para isso. Muitas pessoas, elas acham que só quem está ali na frente é que foi chamado para isso. E então, não, mesmo tendo chamado, não se coloca à frente. É necessário, por vezes, dar esse passo. Se Deus te chamou, Ele vai também, então, confirmar isso. Ele vai orientar. Ele vai orientar, vai mostrar o caminho a se seguir. Por vezes a gente só tem que dar o primeiro passo de fé para se mostrar. Exatamente. Ter coragem, né? Ser destemido. Vamos ouvir um hino? Aí daqui a pouquinho a gente volta. Secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo. O Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo. O Senhor nosso Deus nos
nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Vocação, o Felipe colocou, deu o testemunho dele, né, de como e quando aconteceu, né, esse chamado. E para mim era desde o ensino confirmatório, na verdade, assim. Tínhamos a pastora Thaís. A Thaís até ficou por um tempo no Norte Catarinense, lá no Sínodo. Primeiro no Sul, Centro-Sul, depois Norte Catarinense. Então ela pastoreou por ali, a Aurora, por 3 anos. E aí um dia ela me chamou, a mim e minha prima. Ela disse, vocês duas seriam ótimas pastoras. Ela chegou assim, né? É algo que ela havia percebido que a gente não se dava conta. E logo minha prima falou, comigo não tenho paciência. Não tenho paciência nenhuma, não vou. E já se resolveu com a pastora ali, né? Eu disse, olha, quem sabe, vamos ver, né? E todas as vezes, assim, que tinha culto no ponto de pregação onde eu morava, que era uma vez por mês, ela dizia, Elfio, já pensou, tá pensando, vamos lá. Então, assim, ela foi uma pessoa que muito me motivou, muito conversou comigo, e eu tinha 12 para 13 anos, né? Na confirmação eu já tinha 14. Então, assim, ela sempre conversava muito comigo. Mas eu pensei, gente, não, que é isso, né? Mas eu gostava muito, assim, de participar na igreja, de me envolver com os grupos. Desde pequena eu ia na UASE com a minha mãe, então fui uma senhora da UASE precoce, né? Então ia com ela. Então a minha vida com a comunidade, assim, sempre foi de muita comunhão, de muito envolvimento, né? De servir. Aí depois eu fui líder do grupo da juventude. Então ali também, nossa, a gente fazia muitas coisas. Ai, saudade, gente. Se vocês estiverem ouvindo aí, por favor, manda o Teatro das Sombras da gente aqui para mim, manda para mim. Então nós fazíamos muitas coisas, assim, eventos, teatros, enfim. E um dos trabalhos que a juventude também se envolvia era com a manutenção do próprio espaço da comunidade. Então nós fazíamos sempre a limpeza do cemitério, que era algo assim que, nossa, os jovens limpando o cemitério, né? Alguém tem que ficar de olho, né? Não vai ficar bom, não vai dar certo, não vai... E no final das contas a gente fazia com grande amor e deixava tudo muito bem. Tirava os incensos lá do meio daquelas pedrinhas lá, assim, taca a faquinha, capinava onde tinha que capinar, cortava, parava a cerca viva lá, fazia um trabalho bem legal. E nesse sentido, assim, ali eu já tinha uns 18 para 19, eu pensei, não vou não. E aquilo sempre vinha a frase da pastora Thaís, né? Você precisa ouvir o chamado de Deus. Aí eu pensei, gente, mas será que Deus quer falar comigo mesmo, né? A gente sempre tem essa dúvida. E as coisas foram desenvolvendo até que eu fui conversar com o pastor Adelmo, de Rio do Sul, bem conhecido também nas mídias, né? Ele foi um grande motivador, aconselhador também. Fui até Rio do Sul, conversei com ele. Ele me explicou como funcionavam as coisas e me apontou também como centros de preparação a FLT e a Este. E naquele dia tinha um outro menino que era de Rio do Sul, lembro o nome, Christian, também lá esperando para conversar com o pastor Adel. E era um menino de boné, tatuagem, cheio de brinco nas orelhas. Eu pensei, gente, ele vai ser pastor? Logo eu, né? Perguntando isso, né? Me perguntando intimamente, nossa, ele vai querer conversar com o pastor, ele vai querer ser pastor também. Eu olhava assim, nós dois nos olhando na sala de espera, né? Mas hoje ele é pastor também. Eu não lembro do sobrenome dele, mas ele é pastor também. Então, assim, foram pessoas que nos ajudaram
e nos ampararam também nas dúvidas em relação ao chamado à vocação, né? E aí eu fui lá para um congresso em São Bento do Sul, lá no tempo lá de carnaval, uma semana, e aí eu sempre brinco, né? Lá foi o momento definitivo de decisão, que foi um congresso lindo demais, com muitos jovens, não lembro, foi lá na FLT, no espaço lá. Sim. E é lá que eu conheci, me apaixonei por lá. E aquele dia eu sempre brinco, né, que uma tábua de mesa enorme caiu na minha cabeça. E à noite eu fui lá no culto e as pessoas, quem estava orando lá, o pastor que estava orando, o missionário, lá na frente chamou quem queria vir, colocar sua vida diante de Deus, que entregar sua vida para Jesus. E eu não tinha uma vida de muito erro assim, não tinha. Eu era luterana, mas uma luterana que fazia por fazer. Então eu pensei, gente, será que essa minha oferta não é de Caim? Né? Fazia tudo com muita alegria, com muito gosto, mas ficar me perguntando. Eu disse, eu vou lá na frente, vou ver o que vai dar, né? Oh, Deus, me ajuda! Então, aquele dia, com a oração, né, eu compreendi o meu chamado, a vocação. Até hoje a gente pergunta, nossa, mas é isso, Deus? Né? E Deus vai dizendo, vai que eu estou contigo, né? Eu falarei pela tua boca. Então, essa é um acolhimento e uma orientação incrível assim, que a gente tem. Porque tem vezes no ministério que a gente se sente abatido, enfraquecido também, por diversas questões, né? E aí Deus de novo confirma. Ele diz, não, é isso mesmo, vai lá. Né? E aquela coisa de Paulo para Timóteo, né? A conversa deles, né? Paulo sofria também na sua vocação, e orientando Timóteo, e um dia ele disse para Timóteo, olha, esteja comigo também no sofrimento. Então, a gente vai entendendo, né, que também, no meio da vocação do servir, também ali tem as suas adversidades, né? E mesmo assim, Deus ainda confirma, Deus ainda te segura e Deus ainda te conduz. Então, é um pouquinho da minha história. Eu era luterana de tradição, aí depois eu sempre me caracterizo como luterana de conversão. Aí eu aprendi, né, a ser de fato luterana, né, que ama e também que serve. Assim eu fazia porque estava ali, conhecia a comunidade, conhecia todo mundo, já fazia, né? E aí depois eu fui entender isso de uma forma um pouco mais profunda. É isso, né? Vocação. Felipe, eu te convido para que você possa ainda, se você quiser ainda colocar uma palavra, ou motivar também os nossos membros que nos ouvem nessa tarde, os nossos jovens na questão da vocação. Vilmar, nesses tempos, até brincou com o João, né? E aí, vai estudar teologia quando? Aí o João deu uma risadinha, eu acho que não, né? Mas deixa uma palavra aí de incentivo para o jovem que está nos ouvindo nesse momento. Você, jovem, então, que está nos ouvindo e tá nessa dúvida, será mesmo ser pastor, ser missionário? Não sei. Vou te dar uma dica, então, para se confirmar essa sua chamada, assim. Curso bíblico da FLT, 1 ano. Você vai lá, estuda 1 ano Bíblia. Nesse 1 ano, se você perceber, não, o meu chamado é para estar lá na comunidade, servindo como líder no grupo de jovens, servindo a comunidade, show, seu chamado se confirmou, então. E se ele se confirmar também pro pastorado, para ser missionário ou catequista, diácono, então também dá para seguir nesse caminho. Vale a pena, viu? A FLT vai ficar feliz de ouvir isso, mas realmente é um ótimo estudo o curso bíblico deles. Então, se tu tem vontade, quer saber se realmente é isso, dá uma chance aí pro curso que vale a pena. E também se o teu chamado está para o servir comunitário, também o mesmo incentivo, né? É válido sempre a gente se envolver cada vez mais, né? E se aprofundar também nos conhecimentos bíblicos, né? Você que tem curiosidade, vai lá, se inscreve aí no curso. E uma palavra agora para os nossos membros que nos ouviram, nos aguentaram até agora. Muito obrigado a você, ouvinte. Muito obrigado a você que futuramente também irá nos ouvir. Somos gratos pela presença e pela participação também. Um grande abraço e que Deus abençoe. Muito obrigada, Felipe, pela tua participação. Nós te roubamos um pouco do Eldo hoje, né? Que ele assim também nos compreenda.
e também acolha esse momento também como algo que vai edificar daqui adiante o nosso trabalho de missão enquanto ISLB aqui pela Rádio Lola Paluter. Lembrando, queridos e queridas que nos ouvem, domingo nós temos um mega culto em todos os sentidos, um culto de muita festa, de muita alegria, culto às 9 horas da manhã, com 2 batismos. Temos o batismo do Anthony, da Alice, temos a profissão de fé da Neuci, do Alaércio, da Thaís e do Lucas, e temos Santa Ceia. Então vai ser um culto muito bonito, né, João? Vai ser bonito, vai ser bonito. Então é isso. Agradecemos aí a sua presença conosco, a tua escuta nessa tarde. Lembra do culto, vem, participa com alegria. E assim nós hoje ficamos por aqui no nosso Lola Talk. Na semana que vem, neste mesmo horário, nesta mesma rádio com vocês, nós estaremos. Fique ligado. E assim nós também rogamos a Deus para que Deus possa acompanhá-las. E assim sempre seguir sob a guarda e a bênção do Espírito Santo. Obrigada, João, pela tua ajuda, sempre muito bem-vinda. Obrigada pelo teu servir também aqui nessa comunidade. Abraço a vocês, abraço, João, e até a próxima. Isso aí, pessoal. Obrigado para você que nos ouviu até aqui. Semana que vem, programa de Meio Ambiente com a Poliana, às 14 horas. Até lá.